Com a cara de Campos, a Plena TV é a melhor opção. Sintonize o canal 3 na Ver TV, 181 na NET, o canal 24 na Blue ou na internet em tempo real, visitando plenatv.com.br. São 24 horas diárias de conteúdo local com a qualidade que só o Grupo Folha de Comunicação oferece. Plena TV. Nossa programação é 100% você. Começa agora o Folha no Ar, primeira edição. Você está sintonizado na Folha FM 98,3, Campos dos Goitacazes. Começa agora o Folha no Ar, primeira edição. Oferecimento Laboratórios Plínio Bacelar, Clínica Proteus e Nova Canabrava. São 7h03. Bom dia a todos, eu sou Marco Antônio Rodrigues. Começamos agora o Folha no Ar, primeira edição. Hoje é terça-feira, 1º de outubro de 2019. Lembrando que hoje começa o Outubro Rosa, uma campanha muito importante, a prevenção ao câncer de mama. Vamos conferir agora os principais assuntos e manchetes do jornal Folha da Manhã, mas antes a previsão do tempo de hoje é tempo nublado, com máxima de 26, mínima de 18 graus, no momento 20 graus em Campos. União por Restaurante Popular leva embate nas redes sociais. Após anúncio da parceria entre Rafael e Rodrigo, Vladimir faz críticas na internet e Alexandre Bastos retruca imediatamente. Firjan alerta para o caos que ameaça o estado do Rio de Janeiro. Tudo pronto para a abertura da FEP 2019. E hoje iremos entrevistar o presidente da CDL, Orlando Portugal, aqui no Folha no Ar, primeira edição. Em audiência pública, Abdo Neme fala de melhorias para a saúde. Com verbas em destaque, a UF tem dia decisivo na Câmara dos Deputados. No esporte, após derrota em casa, técnico do Goitacás se revolta contra a torcida. E a contagem regressiva, 50 dias para o STF julgar a partilha dos royalties. Os ouvintes da Folha FM podem nos acompanhar pela página do Facebook, também no YouTube, ou pelo nosso site folhafm98.com.br, pelos aplicativos de Android ou iOS, dependendo do celular que você tem, e pelo site radios.com.br. O Folha no Ar, primeira edição, temos a participação do jornalista Arnaldo Neto. Bom dia, Arnaldo. Vamos comentar alguns assuntos importantes para hoje, aqui na Folha. A gente começa com essa manchete principal, que é União por Restaurante Popular leva embate nas redes sociais. Nós já chegamos a comentar ontem que o anúncio da parceria atingiu, né, claramente a Vladimir Garotinho, que fez críticas na internet, e o Alexandre Bastos, jornalista, colega nosso e membro do governo de Rafael Diniz, reagiu imediatamente. Bom dia, Marco Antônio. Bom dia, ouvinte. Bom dia, ouvinte da Folha FM. Foi o que a gente falou ontem, né? Aquela repercussão política do que já estava acontecendo nas redes sociais. A gente conversou sobre isso aqui porque já estava rolando aquele embate ali. O que acontece? Foi anunciada essa união entre Rodrigo Bacelar e o prefeito Rafael Diniz para essa reabertura do restaurante popular, por meio de uma parceria entre a prefeitura e o governo do estado. Então, é óbvio que o Rodrigo vai tentar capitalizar isso politicamente para ele. Vai estar articulando. E o prefeito foi também, o que Robson Maciel falou aqui ontem. Todo político precisa de voto e isso vai tentar capitalizar isso eleitoralmente. Quando começa a circular isso em rede social... E o Robson ainda falou uma coisa interessante: melhor que seja assim do que comprando voto. Pois isso é importante. Quando isso começa a circular na rede social, foi destaque na Folha da Manhã, na Folha 1 já de sábado, foi a manchete da Folha de domingo, as reações começam a acontecer também no grupo do deputado federal Vladimir Garotinho. O que o Vladimir diz? Que
os políticos, tanto o Rafael quanto o Rodrigo, estão querendo surfar uma onda que não lhes cabe, porque ele já estaria nessa articulação desde o início do mandato junto ao governo do Estado. Aí começam as reações, o Alexandre Bastos vai e no final da postagem o Vladimir usa a expressão do sociólogo Betinho, uma expressão bastante conhecida, quem tem fome tem pressa. Alexandre Bastos, secretário de governo, como falei aqui, outro jornalista, colega nosso de trabalho, né, considero um amigo, trabalhei junto com o Alexandre de 14 a... excelente jornalista, diga-se a 16, excelente jornalista, sem sombra de dúvida, todo mundo conhece o potencial de Alexandre como jornalista. Hoje, secretário de governo da gestão Rafael Diniz, o Alexandre vai e rebate a Vladimir em um tom até mais agressivo, digamos assim, quando ele diz que a fome que Vladimir conhece é a fome pelo poder. E aí começa todo o embate de rede social, que faz totalmente parte do jogo, apesar de o nível não ser dos melhores. Eu coloco aqui que eu não vejo isso como um nível positivo de debate, você não debate ideia. Por exemplo, se você coloca lá que hoje, por exemplo, o Vladimir vai defender uma pauta de interesse de campus em Brasília, que é a questão da UF, a questão da emenda de bancada para conclusão da obra da UF, vai ser discutida hoje em Brasília. Não, vamos discutir a ideia do deputado, não é o posicionamento político A, B ou C, é a ideia. O deputado está fazendo um trabalho que pode trazer para cá. Que pode trazer o benefício para 3.500 alunos. Da mesma forma, a gente critica muitas vezes a família Garotinho, mas da mesma forma a tentativa de Clarissa é muito positiva também. Positivo. Se der certo, se for realmente votada e aprovada, vai ser um grande alívio para os cofres da cidade, do Estado. Do Estado do Rio. Então a gente debate as ideias. Essa questão de debate político eleitoral, deixa isso um pouquinho mais para frente, porque faz parte do jogo. Isso faz parte do jogo. Embora até 20 de novembro, até essa questão dos royalties, todo mundo tem defendido uma união, independente de bandeira partidária, defendendo o Estado do Rio de Janeiro. Isso é uma defesa em comum. Porque essa questão da partilha dos royalties, que hoje aí já faltam 50 dias, para esse julgamento que pode mudar de vez a história do Estado do Rio de Janeiro, decretando inclusive o caos financeiro do Estado e sobretudo, dos municípios produtores. Pois bem, a gente está falando dessa questão de Vladimir e Alexandre Bastos. Rodrigo Bacelar deu o posicionamento dele também na edição de hoje, falando sobre qual o papel dele nessa articulação. Mas eu me recordo que há pouco tempo, aqui mesmo no Folha no Ar, nós estávamos falando sobre um conflito de Marcão, que já teve aqui 2 vezes, Marcão Gomes, vereador licenciado, hoje secretário de Desenvolvimento Humano e Social, e Rodrigo. Lembra quando teve aquela troca de farpas dos dois? Hoje o Marcão escreve um artigo na página 4 elogiando a atitude de Rodrigo, que enquanto Vladimir espalha mentiras, Rodrigo articula para trazer o restaurante popular. Isso faz parte do jogo. Uma hora tá batendo, outra hora tá junto, uma hora defende uma pauta em comum e vai estar junto. Isso faz parte do jogo. Agora, o nível que algumas pessoas levam essa discussão nas redes sociais é um nível terrível, né? É mais ou menos o que a gente assiste desde 2014 com essa polarização na política nacional, quando você tem ali a eleição da Dilma com a Aécio, e uma eleição que não acabou, que culminou no impeachment, um mandato temporário do Temer, a Aécio desmorona, surge Bolsonaro. Então, a gente está vendo na rede social campista hoje um debate mais ou menos nesse nível, o que não é bom para a política. A gente vê aí o que o Brasil se encaminhou depois de 2014. Crise, uma recessão sem precedentes, a gente vai conversar daqui a pouco com o presidente da CDL. A gente pode falar das consequências dessa crise no comércio, sobretudo, vem sofrendo com isso desde 2014, uma crise que pegou não só a administração pública, mas isso reverbera no comércio local também. Então não é legal. Acho que o nível da discussão poderia ser um pouquinho mais alto, pensando na cidade, não pensando em 2020. Acho que está na hora de pensar mais em ações práticas para o ano vigente do que pensar na próxima campanha eleitoral. Pois é. E outro assunto que eu acho interessante, você já citou por alto que, com verbas em destaque, a UF tem um dia decisivo na Câmara dos Deputados hoje. Pois é, essa questão a gente também vem abordando desde o final de semana. Essa reunião que acontece
que acontece hoje lá em Brasília. A pró-reitora da UF, agora, deixa eu só pegar o nome dela aqui para passar a informação correta. A professora Alexandra Anastácio Monteiro Silva vai a Brasília para se encontrar com os deputados federais para tratar aí essa questão da obra. A obra do prédio da UF que começou em 2012 e está parada desde 2015, né? Já estão aí 4 anos parados. O que acontece? São necessários 45 milhões para conclusão. Precisa de 45 milhões. Emenda impositiva, emenda individual, dificilmente você chegaria a 45 milhões de emendas parlamentares individuais. Qual é a intenção? É você conseguir uma emenda de bancada. Já estaria ali o deputado Chico D'Angelo, que tem raízes aqui em Campos e foi um deputado que já esteve à frente dessa luta, mas agora quem está à frente é o deputado Vladimir Garotinho, que está nessa luta, e o Chico está junto, então já são 2 deputados. Aí você tem a deputada Clarissa, a deputada Talíria Petrônio, do PSOL, Alessandro Molon, do PSB, e Paulo Ramos, do PDT. Faltam mais 4 parlamentares para a retomada das obras iniciadas no governo Lula, mas abandonado pela metade do governo Dilma. Eles precisam articular mais 4 deputados fluminenses, dos 46 parlamentares, para que consigam o número de assinaturas necessárias para liberação desse recurso na ordem de 45 milhões na emenda de bancada fluminense. Acredito eu que eles possam conseguir esse número hoje, após essa reunião lá em Brasília. E existe uma outra possibilidade até de você liberar uma outra parcela de recursos. Eu estou procurando aqui o valor, mas pode ser liberado 30 milhões, fatiar essa emenda com 30 milhões, que aí você terminaria um dos prédios, são 2 prédios do campus, terminaria parte dessa obra. Mas se libera 30, né, não que 15 milhões seja pouco, mas dentro do orçamento da bancada, se libera 30, provavelmente consegue liberar 45 e concluir essa obra, né? Corta umas coisinhas aqui, uma gordurinha ali e termina. E como eu falei aqui, acho que foi ontem, né, Marcos, sobre essa questão de emenda de bancada, essa emenda impositiva. Antes, o deputado só tinha emenda impositiva na questão da emenda individual, quando elas eram focadas para a área da saúde. Uhum. E eu tive conversando com o Vladimir, acho que foi em abril que a gente estava conversando sobre isso, o deputado federal Vladimir Garotinho, e ele estava falando sobre essa mudança da emenda impositiva de bancada. Ou seja, o governo não pode cortar essa emenda, que muitas vezes as emendas de bancada eram aprovadas, mas não cabia dentro do orçamento, não tinha como. Agora não, tem um percentual de emendas que o governo não pode alterar. A emenda de bancada ela é aprovada e ela é impositiva, já tem que ser destinado esse recurso. E seria, até onde eu entendo, seria o caso dessa questão da UF, que vai estar aí sendo debatida hoje. Tomara que consiga as 4 assinaturas. É muito provável que se consiga. Tem muitos deputados que tiveram votos aqui e que têm um compromisso com a cidade, um compromisso moral com a cidade, de devolver pelo menos uma assinatura de uma emenda de bancada de 45 milhões, que não é nenhum valor absurdo dentro do orçamento federal, é um valor absurdo dentro de um orçamento municipal, sobretudo em cidades aqui do entorno. Mas dentro do orçamento federal não é um valor absurdo. E seria excelente a gente ver a conclusão do campus, né? Essa obra que, como eu falei, que se arrasta desde 2012, foi iniciado lá no governo do ex-presidente Lula e vai se arrastando aí, parada desde 2015, no governo da presidente Dilma, a reboque daquilo que eu acabei de falar, daquela crise financeira que se assola pelo Brasil a partir de 2014 e que tem consequências até hoje na nossa economia. Eu vou, antes da gente ir ao intervalo, para batermos um papo com o nosso convidado, Orlando Portugal, eu só vou lembrar, Arnaldo é muito jovem, mas você deve ter ouvido a famosa expressão que tinha no Rio de Janeiro, chamada Favela do Esqueleto. Favela do Esqueleto era atrás do Maracanã. Orlando deve lembrar disso. Atrás do Maracanã tinham uns esqueletos de uns prédios, vários prédios, e atrás se formou uma comunidade. Então, passaram a chamar essa comunidade de Favela do Esqueleto. Depois, esses esqueletos eram obras iniciadas e tal, foram ou desapropriadas ou tomadas pela Universidade do Estado do Rio de Janeiro, UERJ. E construiu-se ali o campus da UERJ, que é bem atrás do Maracanã, naquela entrada de trás, do oposto do Bellini, da estátua do Bellini. E eu me lembro que eu tinha vários amigos que estudavam lá, eles participaram da pintura
da colocação de lâmpada, da colocação de janela. Os alunos entraram, incrível, o Arnaldo, num mutirão para contribuir pela criação daquele campus da UERJ, que hoje está numa situação difícil também, mas não se pode deixar de citar que os alunos foram muito importantes. E é o tal do pertencimento. A questão do pertencimento e também tem outra coisa, orgulho, né? Orgulho, tudo. É claro. Mas eu acho que até se a obra começar e avançar... E vai gerar isso também. Os próprios estudantes vão se mobilizar também para colaborar de alguma forma. Agora, abandonado do jeito que está, só o prédio do jeito que está ali, não tem muitas condições de ajudar a concluir, né? Precisa de mais um pontapé. E quem sabe não sai agora esse pontapé com esse recurso do governo federal. Você sabe muito bem, Arnaldo, que uma construção não acabada e abandonada, ela se deteriora muito rapidamente e depois a recuperação, às vezes, é mais caro do que a construção. Com certeza. Tomara que agora seja aí seja direcionado realmente esse recurso, que a obra possa avançar, até porque vai beneficiar muita gente, né, Marcos? São 3.500 alunos em uma instituição pública, uma universidade federal, pessoas que não teriam condições de chegar a nenhuma universidade não teriam condições por questões financeiras de chegar em nenhuma universidade de alto nível particular, chegariam à UF, que tem seu potencial, é reconhecida, a universidade, mais uma universidade aqui de Campos, extremamente reconhecida aí no cenário acadêmico. Bom, são 7h19. Tem essa questão do Goytacás também. Sim. Eu ia até te sugerir para a gente, no final da entrevista... Às vezes no final a gente acaba avançando um pouquinho, né? A gente não consegue falar. Essa questão do Goytacás aí, do técnico João Carlos, é uma situação complicada. Cai muito nessa questão desse debate que não tem muito sentido, que a gente estava falando sobre política, ele também acontece no esporte. O técnico João Carlos Ângelo, ele deixou o estádio Ari de Oliveira e Souza no último sábado duplamente decepcionado com o desempenho do clube. Não pelo desempenho do time em si, que perdeu por 2-0, se complicou. O Goytacás se complica muito nessa busca pelo acesso à seletiva. Agora tem que ir. Eu não sei, não está aqui na matéria, deixa eu até dar uma olhadinha aqui, que é a matéria do Matheus Berriel. Em caso de 2 gols, não sei como que fica a situação. Se for 2-0 de novo, se o outro clube, o Friburguês, tem vantagem. Vou até conferir aqui no regulamento, depois eu trago essa informação, vou dar uma olhada aqui no intervalo. Mas já é uma situação delicada, já são 2-0, né? O time veio aqui e venceu por 2-0 o primeiro jogo. Além disso, o técnico teve que sofrer. Se olhar aí a primeira foto, a foto do Rodrigo Silveira, que foi registrada no sábado, é a primeira foto do jornal, sofreu aí a pressão da torcida. Eu não gosto nem de olhar essas fotos, eu acho tão deprimentes. Pressão da torcida na porta do vestiário, xingamentos, dizendo que João Carlos seria... ainda vem um João Carlos como treinador do Americano, onde teve uma passagem reconhecida, né, num outro clube campista, principal rival do Goytacás. E o João Carlos falou que não pediu para sair do clube imediatamente após o jogo, em respeito aos atletas que estão jogando com salários atrasados, assim como ele também está com salário atrasado. É só um adendo meu, eu que estou fazendo, que a gente sabe que a situação do Goytacás está assim. O próprio presidente D'Artagnan colocou isso em matéria da Folha, que pagou a folha de junho. Nós já estamos em outubro, né? Hoje é dia 1º de outubro. Então você está com a folha de junho em dia, está julho, agosto, setembro atrasado. Não sei se da entrevista do D'Artagnan, que foi na semana passada, para hoje já conseguiu acertar alguma coisa dentro da folha de pagamento. Se tiver, peço desculpa aqui, mas não tem essa informação. Se passar para a gente ratifica isso aqui. Mas então todo mundo está com o salário atrasado lá no clube e a torcida incompreensível junto com o técnico. Eu não assisti o jogo, estava na redação da Folha, mas pelo que o Matheus Berriel, que estava cobrindo o esporte no sábado, passou para a gente, ele que esteve no estádio, ele disse que realmente o Friburguense aproveitou 2 chances, mas que o Goytacás não conseguia concluir. Fazia boas jogadas, mas não conseguia concluir coisas do futebol. Eu sou flamenguista, assisti o jogo do Flamengo no sábado, estava lá sofrendo que o Flamengo não conseguia chegar ao ataque efetivamente contra o São Paulo. Por quê? A gente está acostumado só com vitória, né? 8 vitórias consecutivas, acho que o time tem que vencer sempre. Não é bem assim. Futebol
Você tem outra equipe do outro lado, você tem outro time que também está buscando a vitória, também está buscando os 3 pontos. No caso do Friburguês, também buscando o acesso a seletivo. Então é uma coisa que você precisa ver dentro das 4 linhas que vai acontecer. Agora, não pode querer denegrir a imagem de um treinador que está com um trabalho que precisa ser reconhecido, levou o time até onde está, apesar de, como eu falei, com salário atrasado, os jogadores não cruzaram os braços. Muito em função do trabalho do técnico, isso tem que ser destacado também. Ele teve um poder ali de liderança junto à equipe e agora acaba sofrendo essa pressão da torcida. Tem total razão, e as palavras deles, pelo que eu li na matéria, são palavras coerentes, que ele sabe que isso é coisa de parte da torcida, não é coisa unânime da torcida do Goytacás, que é uma torcida apaixonada pelo clube, é a maior torcida de campo, sem sombra de dúvidas. Falam até na 5ª maior do estado do Rio de Janeiro, e realmente deve ser. Eu não tenho esse dado estatístico, mas é muito provável que seja a 5ª maior torcida do estado do Rio de Janeiro, depois dos 4 grandes clubes. Talvez o América, né, Marco? Ali também o América. O América perdeu muito nesses últimos 30 anos. É, né? Verdade. Porque você tem. E a paixão que. O América era aquela história do clube muito simpático. Todo mundo torce pro Mequinha. Mas ninguém é americano de verdade, salvo os mais antigos. Sim, existem jovens que são americanos, mas é muito raro. Realmente. Então, se você pega, por exemplo, a grande fase do Botafogo, as grandes fases do Botafogo, quem nasceu em 56, por exemplo, viu o Botafogo dominar o futebol carioca em 58, depois em 61, 62, depois em 67. Então, vira torcedor porque o clube está bem. Sim. Entendeu? O Flamengo, o Corinthians são 2 exceções. Não é o caso do América. Não é exceção. O Goytacás pode até ser. É verdade. Pode até ser aqui em Campos. O D'Artagnan falou aqui, né? Apesar do sofrimento... Mas eu, se fosse o D'Artagnan, eu faria o seguinte: pegava essa torcida que reclamou e falou assim: olha, a partir do sábado que vem, todo mundo aqui de manhã para treinar. E entra em campo. E tome a camisa e entre em campo e jogue. Verdade. Entendeu? Verdade. E tragam o vizinho ou o tio de um de vocês para ser técnico. É verdade. De graça. Eu acho que o torcedor tem direito de cobrar, mas eu acho que tem um limite entre cobrar e abusar, né? Violência não. Tem respeito ao profissional. CT. É verdade. Que isso. E durante o jogo, né? Tentar invadir vestiário durante o jogo. Realmente é a situação lamentável no Arizão. Isso não faz parte do esporte que a gente defende, que a gente gosta de assistir, que é o futebol. Isso não corresponde ao espetáculo que é o futebol. E o técnico tem toda a razão. Agora, tem que manter o foco. É um jogo difícil lá. Amanhã, um jogo difícil. Já sai atrás do placar, sai perdendo por 2-0, jogando aqui com o apoio, entre aspas, da torcida, né? Vamos botar entre aspas, porque isso não é apoio. Com o apoio da torcida saiu perdendo e agora vai jogar fora tentando reverter esse resultado. É a última chance do Goytacás conseguir o acesso esse ano para o famigerado Grupo X, a seletiva do estadual para o ano que vem. Esse Grupo X parece... Não é do Ike Batista, não? Porque... Ike foi condenado ontem. Exato. Isso, né? Tudo dele era X, né? Vai ver que o Grupo X do Campeonato Carioca também é meio suspeito. Bom, vamos a um pequeno intervalo agora, 7h26, e aí quando voltarmos vamos conversar com o presidente da CDL, Orlando Portugal. Daqui a pouquinho, logo após os comerciais. Chegou a sua nova forma